O início do século XIX foi marcado por transformações profundas. A Revolução Industrial acelerava a urbanização e a mecanização do trabalho, enquanto a ciência moderna avançava com descobertas surpreendentes. O otimismo cientificista crescia. Acreditava-se que a razão e a técnica poderiam resolver todos os problemas da humanidade, inclusive vencer a morte. É nesse ambiente de efervescência que surge Mary Shelley, filha de dois pensadores notáveis, Mary Wollstonecraft, uma das primeiras vozes do feminismo moderno, e William Godwin, filósofo político e anarquista. Mary cresceu em meio a livros, debates e ideias revolucionárias. Desde cedo, foi levada a questionar o mundo ao seu redor. Em 1816, durante o chamado Ano Sem Verão, Mary participou de um retiro na Suíça com Percy Shelley, Lord Byron e outros escritores. O clima sombrio e os debates noturnos culminaram no desafio. Cada um deveria escrever uma história de terror. E foi assim que nasceu Frankenstein, o Prometeu moderno. A obra também bebeu dos contos de fantasmas oriundos da Alemanha, populares na época, que alimentavam o fascínio pelo mistério, pelo sobrenatural e pela fragilidade da vida. Nesse caldeirão de transformações sociais, debates científicos e heranças culturais, Mary Shelley concebeu um romance que ultrapassa o tempo. Antes de começar a história, insta a salientar que Frankenstein não é o monstro, mas sim o seu criador. A infância de Victor Frankenstein foi marcada por amor, estabilidade e estímulo intelectual. Adotado como filho único de uma família abastada, cresceu ao lado de Elizabeth, sua prima adotiva, uma jovem doce, sensível e compassiva. Enquanto Victor se encantava por ideias grandiosas e pela busca do desconhecido, Elizabeth mantinha os pés no chão, representando a empatia, o cuidado e o apego ao presente. Essa diferença simbólica entre os dois personagens já antecipa os caminhos que cada um seguirá. Victor, movido por uma ambição desmedida, desafia os limites da natureza. Elizabeth, por outro lado, representa os valores humanos e afetivos que ele acabará negligenciando. Desde cedo, Victor mergulhou nos estudos de autores alquímicos e místicos, cujas ideias povoavam seu imaginário. Entre eles, Cornélio Agripa, ocultista e filósofo hermético, acreditava em uma sabedoria ancestral capaz de dominar os segredos do universo por meio de símbolos e correspondências ocultas. Paracelso, médico e alquimista, revolucionou a medicina ao propor que o corpo era regido por processos químicos e que substâncias da natureza poderiam curar doenças, antecipando assim a farmacologia. Alberto Magno, teólogo e cientista medieval, tentou conciliar fé e razão, estudando o mundo natural como reflexo da criação divina. Para Victor, esses pensadores despertaram o desejo de compreender e dominar o princípio da vida, ainda que suas ideias, à época, fossem superadas pela ciência moderna. Elas ofereciam um terreno fértil para reflexões sobre os limites do conhecimento e as fronteiras entre o natural e o sobrenatural. Esse fascínio inicial por saberes antigos entraria em contraste com a ciência contemporânea que o jovem cientista descobriria ao chegar à universidade, onde a razão e o método experimental
substituiria o pueril misticismo de Victor. Ao ingressar na universidade, Victor é confrontado por professores que rejeitam suas influências arcaicas. Ele então mergulha nas ciências modernas, especialmente na química e na fisiologia, áreas que fascinavam pelas possibilidades de manipular as estruturas da vida. Por mais que se tenha feito, muito mais eu alcançarei. Desbravarei novos caminhos, explorarei forças desconhecidas e revelarei ao mundo os mistérios da criação. Victor transforma sua obsessão em ação. Trabalha dia e noite, isolado, enfraquecido. Sua criação não é a visão idealizada de um ser belo, mas é uma figura grotesca, reflexo de seu próprio estado de espírito. Todas as noites uma febre intermitente me oprimia. A exaustão física e psíquica atinge seu ápice, até que seu amigo Henry Clerval entra em cena como uma figura restauradora. Henry cuida de Victor durante sua convalescência e o apresenta textos de sabedoria oriental. Essa nova leitura oferece a Victor uma pausa, um respiro filosófico, diante da lógica destrutiva do racionalismo extremo. Descobri nos orientais um toque ameno de melancolia, uma poesia de aceitação. Nesse ponto, a narrativa contrapõe dois modos de pensamento: a filosofia ocidental, voltada à razão, à técnica e à conquista do mundo, o pensamento linear, materialista, muitas vezes imediatista, e a filosofia oriental, que enxerga a realidade como um fluxo, valoriza o silêncio, a contemplação, o equilíbrio e o desapego. Essa diferença filosófica não apenas alivia a dor do personagem, mas nos ajuda a compreender os desequilíbrios causados por uma ciência desprovida de ética e de poesia. Enquanto Victor se recupera, o seu monstro aprende a viver, refugiado numa cabana, observa a família de Lacey e, aos poucos, adquire linguagem, empatia e consciência. É nesse capítulo que a influência do romantismo, corrente literária que Mary Shelley pertence, se revela com força. Contra o cientificismo dominante, o romantismo valoriza o sentimento, a subjetividade, a natureza, a arte e o indivíduo. A autora constrói no monstro um ser sensível e reflexível que entra em contato com três grandes obras da cultura ocidental: O Paraíso Perdido de Milton. O monstro se identifica com Satã, abandonado por Deus, sente-se rejeitado por seu criador. Em Vidas Paralelas de Plutarco, a criatura suscita reflexões sobre virtude, moral e o papel do indivíduo na sociedade. E por fim, Os Sofrimentos de Jovem Werther, de Goethe, traz o tom melancólico do amor impossível e da solidão, emoções que ecoam profundamente no seu ser. Quem era eu? O que era eu? A criatura não é má de início, ela vai se tornando monstro, porque é negado o seu ser. Sua dor é fruto do abandono e da desolação. Após a rejeição violenta da família de Lacey, o monstro pede a Victor uma companheira. O mesmo hesita, mas cede. Quando já quase concluída a nova criação, destrói-a. A recusa em permitir à criatura qualquer forma de afeto é o estopim da vingança. O monstro então começa sua retaliação numa trama de vingança, assassinato e desespero. Num arco de redenção, ou seria quase redenção, o monstro aparece a Walton
e com profunda dor declara: Quando relembro a cadeia das minhas iniquidades, não posso crer que sou a mesma criatura cujos pensamentos eram antes repletos de sublimidade e de visões do bem. Mas é justamente assim. O anjo decaído torna-se demônio. Entretanto, mesmo aquele inimigo de Deus e do homem tinha amigos e seguidores. Eu sou sozinho. isolado, rejeitado, consciente de seu sofrimento, o monstro desaparece na névoa para sempre. Frankenstein foi uma obra à frente de seu tempo. Shelley antecipou dilemas modernos, questionou o papel da ciência e os limites da ambição humana. Será que as boas intenções podem gerar as maiores monstruosidades? O subtítulo do livro, O Prometeu Moderno, amplia o sentido da obra. Na mitologia grega, Prometeu rouba o fogo dos deuses e o entrega à humanidade. Um gesto de ousadia, mas também de transgressão, que o condena à punição eterna. Assim como Prometeu, Vitor ousa ultrapassar os limites do humano ao criar a vida e é punido por isso. Essa metáfora ainda ecoa até hoje. Até que ponto devemos ir com as nossas tecnologias? Estamos criando monstros. Sem assumir a responsabilidade? Estamos prontos para as consequências? Mais do que uma história de terror gótico, Frankenstein é a obra pioneira no gênero de ficção científica. Ele é um alerta existencial e ético. Shelley nos convida a refletir. Estamos preparados para lidar com aquilo que usamos a criar? Deixe sua resposta no comentário. E não esqueça de curtir e compartilhar a página. Muito obrigado por assistir. Se você ama nossas vídeo-homenagens e poesias e quer vestir arte, temos algo especial para você. Além do retrato, agora traz camisetas exclusivas, com a qualidade premium da Reserva Ink, tecido macio e durável, estampas de alta definição e modelagem moderna. Tudo isso com produção nacional e compromisso sustentável, estilo, significado e autenticidade em cada peça. Garanta a sua agora. O link está fixado na descrição.